Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e economia. No episódio de hoje, recebemos Eduardo Costa Pinto, professor do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo da Federação Única dos Petroleiros. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Obrigado, Luciano, pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Para me auxiliar nesta semana, chamamos Luciano Alencar, doutor em Economia pela UFRJ e pesquisador do MNDE. Bem-vindo, Luciano. Fala, Eduardo. Fala, Dudu. E seus trabalhos, Dudu, você costuma trabalhar com a ideia de movimentação das placas tectônicas, referindo-se às mudanças econômicas e sociais ocorridas durante o governo do PT, que seriam fundamentais no entendimento do atual momento do país. Você poderia explicar rapidamente em que consiste tal ideia? Como essas mudanças se refletem no atual desempenho eleitoral do presidente Lula? Em que medida elas se relacionam com o golpe de 2016? Com o ressentimento das classes média e alta e o apoio dessa ao governo Bolsonaro? Vamos lá, Luciano. Essa é uma hipótese de trabalho que eu estou tentando ainda, estou desenvolvendo, na verdade. Eu tenho argumentado já em algumas lives, ainda escrevi pouco sobre isso, tá? Mas eu tenho construído, assim, tenho criado algumas ideias para tentar compreender esse fenômeno, que é uma movimentação das placas tectônicas do andar de baixo. E aí, utilizando, quem usava muito essa ideia das mexidas das placas tectônicas, o saudoso Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, um dos maiores geógrafos do mundo. Então, e que história é essa dessa movimentação das placas tectônicas do andar de baixo? Eu tenho refletido muito sobre isso. O que significou os governos do PT para esse andar de baixo? Primeiro, o aumento da renda, né? O forte aumento do salário mínimo. O salário mínimo é o grande farol do mercado de trabalho brasileiro. Ele é o grande farol, mas não só. Você teve políticas sociais de transferência de renda, como o Bolsa Família. Além disso, o aumento do crédito para esse segmento da sociedade. Mas observe, não foi só isso também. Muita gente costuma dizer que o problema é os governos do PT porque inseriu pelo consumo. A gente tem que, assim, eu acho que em parte olhar apenas por essa questão em certa medida é meio elitista. Porque pensa comigo o seguinte, a gente está falando metade da população brasileira que ganha, no máximo, um salário mínimo. Metade da população ganha menos do que um salário mínimo. Tá? Quando você insere pelo consumo, você está dando acesso a coisas básicas, mínimas, de um avanço do capitalismo. Mas não foi só pelo consumo. Você também teve acesso, no caso do Nordeste, então isso é muito marcante, acesso a bens básicos do século XX. Eu estou falando de água e energia elétrica. Eu estou falando do programa de cisternas, eu estou falando do Luz para Todos. De ter acesso a uma geladeira, de ter acesso à água. Tá? Se você olha os dados de acesso da população, cresceu de forma significativa e mais ainda dos 5% mais pobres e dos 20% mais pobres. Mas não foi só isso também. Com as cotas, uma parte da sociedade que antes nem imaginava que era possível entrar na universidade, passou a entrar. O filho do trabalhador manual
que no caso brasileiro o trabalho manual sempre foi estruturalmente considerado como atividade de segunda, terceira e quarta categoria, e isso tem a ver com a nossa trajetória histórica de escravidão, o último país a sair da escravidão, né? Então, o trabalho manual sempre foi considerado desse tipo. Então, um filho de um trabalhador manual chegar à universidade sempre foi uma exceção. E aqui eu quero destacar uma coisa. Sempre foi exceção, mas no caso do eixo Rio e São Paulo, tinha uma mobilidade muito maior, porque nas periferias, nos subúrbios, você tinha um emprego industrial. Então, você teve essa possibilidade. Mas fora do eixo Rio e São Paulo, essa mobilidade sempre foi muito pequena. Sempre foi muito pequena. E é mais do que isso. É o garçom que agora usa o tênis que quem está lá consumindo é o tênis igual. Isso dá uma mudança do olhar, né, da palavra da moda atual, do empoderamento. Tipo assim, ele não é melhor do que eu porque eu sou garçom e ele está aqui consumindo. É isso que eu chamo de uma mudança das placas tectônicas. Liberou energia, chocou, se movimentou. E uma parte dessa população, tá? E aqui, só que isso não necessariamente, essas energias vão estar canalizadas para a direção que a gente quer. Então, primeiro, né, da população muito mais pobre, isso gerou uma melhora de um certo acesso. É evidente que essa população mais pobre, a chance dela chegar na universidade ainda é muito baixa, dos filhos, mas ela passou a aumentar a probabilidade. Então, isso gerou uma profunda mudança. É o exemplo da história do jegue e da moto no Nordeste. Isso é marcante. O Lula recentemente citou isso, mas assim, eu tenho falado isso porque eu sou nordestino, meu pai mora numa cidade interior da Bahia, a mudança é muito profunda, né? Ao acesso, a poder comer carne. Não é o churrasco a picanha no final, poder comer carne. E olha que gente que ganhava salário mínimo, se você volta lá nos anos 90, o início da década de 90, mesmo com salário mínimo, era difícil, se você tinha uma família maior, você comer carne bovina. Então tem uma mudança, só que essa mudança tem a ver com acesso a bens materiais, mas isso gera também uma mudança nos desejos. Essa população hoje mais pobre, ela vota com alguém que ela acha que o representa. Um fenômeno como o Collor, acho muito difícil de acontecer. O engomadinho sendo votado pelos descamisados, como foi a eleição do Collor, a vitória do Collor em 89. E aí tem uma ascensão desse pessoal, porque uma parte melhorou, mas ainda ficou em condições materiais, mas tem a formação da chamada classe média baixa. Essa ascendeu, mas com a crise em 2015 e 2016, ela não quer voltar para aquela condição material. Então começa o ódio, o rancor, ela quer empurrar o pessoal de volta. Ou seja, essas mudanças das placas tectônicas, ela gerou um movimento, gerou uma energia, gerou uma reconfiguração que dificilmente você vai empurrar esse pessoal de volta para aquela condição lá de trás. Só que se você não sinaliza, né, com políticas econômicas, com políticas sociais, que você vai incorporar, você vai tensionar o tempo inteiro. Porque quem subiu um pouquinho e ficou na meiuca ali, entre 2 e 5 salários mínimos, fala, pô, as condições materiais estão ruins, eu não quero voltar para trás. Então, eu vou empurrar o pessoal para ficar lá. Com corte religioso, com outras dimensões, com os cortes regionais, com os cortes de preconceito racial. Isso cola, por exemplo, na discussão eleitoral atual, uma parte desse segmento vai no Bolsonaro. É mais impressionante ainda, porque, por exemplo, acima de 5 salários mínimos, a renda familiar e acima de 10, a maioria da população vota no Bolsonaro. Eu não acho isso irracional, não. Sabe por que eu não acho isso irracional? Pelo contrário, acho que eles estão defendendo exatamente seus interesses. A política do Bolsonaro, no que diz respeito a direitos trabalhistas, direitos sociais, é eliminar. Então, a classe média, sim, 5 salários mínimos, ela quer manter seu privilégio. Ela quer acabar com essa história de ter cota. Pô, meu filho agora está concorrendo também com alguém que mora nas comunidades, que não era para estar ali. Olha o que esse pessoal fala nas manifestações. Eu quero o meu Brasil de volta. Que Brasil é esse de volta? O Brasil que não tinha população mais pobre andando de avião?
E os mais ricos, os muito ricos, estão ganhando como nunca. Agora, esse meio é uma dimensão complexa. E por quê? Porque não necessariamente as políticas atuais os beneficiam. E aqui entra uma dimensão que descola os interesses econômicos, socioeconômicos, descola com o aparato ideológico. Ou seja, o plano ideológico ganha uma força maior, sobretudo nesse meio, entre 2 e 5 salários mínimos, que foi fruto das políticas anteriores. Né? Eu acho que essa mexida nas placas tectônicas são fundamentais. Agora, inclusive, tem uma mexida no andar de cima, sabe, Luciano? Porque também o capitalismo brasileiro, o bloco no poder do capitalismo brasileiro, se reconfigurou com o aumento do poder do agronegócio, com a manutenção das finanças, com o aumento do capital comercial. O velho da Havan não é uma exceção, ele tá entre os 10 homens mais ricos do país. O varejo ganha um papel enorme e a indústria mingua. Mas mesmo a indústria que ficou está ganhando como nunca. Então, o topo lá em cima está ganhando como nunca. Então, a minha sensação é que a eleição atual nunca expressou tanto a forma como a luta de classe se configura no Brasil. Eu vou chamar você também de Dudu, para a gente Não, poder pode chamar de Dudu, tranquilo. O pessoal que está acostumado lá no Diário da Crise, nas lives, é Dudu para lá, para cá, pode ficar tranquilo. Dudu, aproveitando que você está falando um pouquinho sobre essa classe alta, né? A gente vai querer discutir um pouquinho ainda essa questão até do governo Bolsonaro um pouco, mas você começou a sua fala falando muito sobre como as pessoas, né? Como a gente tem uma perspectiva das pessoas não quererem ver os pobres, por exemplo, andando de avião, né? E a gente percebe no nosso monitor uma prevalência de pontos na mídia que privilegiam a ortodoxia. A gente percebe, né, quando a gente analisa esse debate econômico que é feito, a gente percebe uma análise ortodoxa da economia e, né, a gente não percebe, por exemplo, esses pontos todos que você tem citado. E a gente também não vê na grande mídia o interesse em explicar por que esses pontos, né, e escolher, né, por que eles escolhem e discutem tais temas. Pensando um pouquinho nisso, em que medida você percebe que a pauta da austeridade iniciada, né, no governo Dilma e aprofundada por seus sucessores, principalmente por Michel Temer, somada ao processo de liberalização a partir do golpe de 2016, beneficiaram a classe capitalista do país? E aí, né, aproveitando nesse ponto que você trouxe da classe alta, né, que setores mais se beneficiaram, haja visto que o baixo crescimento, por um lado, se reflete em menores salários, que são custos para as empresas, mas também implicam em menores níveis de demanda agregada. Vamos lá, Dudu. Meu xará. Acho que o ponto que eu queria... Acho que essa pergunta é muito boa. Tá? E por que ela é muito boa? Para tentar compreender o que a gente está vivendo aí no andar de cima. Que, normalmente, eu vou pegar esse finalzinho da pergunta. Alguém sempre fala assim, mas Eduardo, por que os empresários estão apoiando o Bolsonaro se você tem um problema de demanda efetiva, para quem não conhece economia, isso o que é demanda efetiva? O conjunto das pessoas que recebem salário e renda consumindo produto, gerando uma demanda, mas não só pessoas, gastos do governo, investimento público. Se a demanda está baixa, e que tem a ver com crescimento baixo, com o menor gasto do governo, menor investimento do governo, os empresários, então, não era para eu estar reclamando porque estão vendendo menos? Eu vou começar de trás para frente, sabe por quê? Porque a gente tem que ter um cuidado com isso. A gente está falando da macroeconomia do Brasil. Mas olha o tamanho do Brasil. Nós estamos falando de uma população de 210 milhões de pessoas. O Brasil tem uma escala territorial enorme. Se a gente pensar o seguinte, o Brasil tem 60, 70 milhões de pessoas com capacidade de consumo alta, a gente está falando de grandes países europeus com capacidade de consumo. A gente está falando aí de quase 4 Portugais. Não Portugal, olha o que eu estou falando, não Portugal no seu conjunto, está falando com renda maior do que Portugal, porque está pegando o topo da renda. Então tem que ter muito cuidado, primeiro, com esse ponto. Eu queria chamar a atenção, e aí um cuidado, meu xará, você fez uma passagem da ortodoxia e já indo para
no tema aqui, tem que ter cuidado, porque eu acho que é o seguinte, eu acho que eu vou separar o que foi a ortodoxia de 2015 da Dilma, tá? E é para criticar mesmo, ali foi um erro estratégico, porque ela achou que ela poderia fazer um ajuste rápido e depois voltar a políticas de crescimento de demanda efetivo. Ela tentou repetir o que o Lula fez em 2003, para quem não se lembra, para quem é novo. O que é que o Lula fez em 2003? Na hora que o Lula entrou, e o ministro do Banco Central, Meirelles, ele aumentou os juros ali em 2013. Só que o efeito externo foi tão positivo naquele momento que compensou. Só que repetir isso em 15, por que foi o tiro no pé? Porque você já tinha uma demanda mundial desacelerando, né? E não foi só um conjunto, porque você reduziu o investimento público, você soltou os preços administrados e você segurou crédito. Então você criou uma espiral ali muito rápida de perda rápida de crescimento com aumento do desemprego rápido. É tipo um choque de desemprego. Claro, se a gente olha o que veio depois, aquele choque de desemprego era pequeno, mas ninguém sabe o futuro em 2015. Você olha o passado. Logo, as condições materiais naquele momento, o gás de cozinha subiu para caramba. As pessoas olharam para trás e falaram: caramba, vocês me deram e agora tiraram. Por isso a dificuldade durante o golpe de 16 de ter apoio popular. Porque piorou as condições dos mais pobres naquele momento. Agora, ali ainda tudo no âmbito da política econômica. Por que eu estou separando depois do golpe parlamentar? Porque o golpe depois de 16 vai muito além da discussão de política econômica. Porque tem uma discussão de mudanças do padrão de acumulação do capitalismo brasileiro. Antes vocês poderiam estar perguntando: Eduardo, o que é que você está chamando de padrão de acumulação? Estou dizendo de todas as relações institucionais, legais entre capital e trabalho, entre trabalho e capital, entre Estado e trabalho. Eduardo, dá um exemplo disso. Você deixou de ter política econômica e você constitucionalizou a política econômica com o teto do gasto. Observe, isso é muito diferente. Mas é mais, você fez reforma trabalhista. Mas é mais, você mudou todas as regras que foram estabelecidas no setor de petróleo e gás com a descoberta do pré-sal. Você reduziu a política de conteúdo nacional, você deu... Isso é um... Observe que você vai dizer que maluquice. Olha o outro ponto. Você deu subsídios para empresas petroleiras importarem máquinas e equipamentos do exterior. Isso não é nem liberal. Olha que loucura. Você deu subsídio para importar, porque abaixa no imposto de renda. Ampliou o subsídio que já tinha, que é o Repetro. Por isso que eu digo, é mais do que uma discussão de política econômica. Ali, e o golpe, e parte da burguesia demorou de entrar no golpe pelos riscos, a Fiesp não entrou primeiro, mas o capital financeiro só vai entrar no início de 16. E só vai entrar porque o Temer prometeu o que? A ponte para o futuro. E a ponte para o futuro é essa mudança do patrão de acumulação do capitalismo brasileiro. E essa mudança, e além de tudo, todas as privatizações. O pessoal fala assim: a Petrobras não privatiza. Pessoal, pra vocês terem ideia, a Petrobras já vendeu de ativos ao preço de hoje 154 bilhões de reais. Vendeu BR, vendeu dutos, vendeu tudo, já vendeu refinarias. Você acabou de privatizar a Eletrobras. Você privatizou contas do Banco do Brasil, você está desmanchando. Esse pessoal, o que acontece? Aí você vai dizer: mas Eduardo, a promessa era que essa reforma da Previdência, reforma trabalhista, eu estou juntando aqui governo Temer-Bolsonaro, porque o Bolsonaro é a continuidade do governo Temer no plano dessa mudança do padrão de acumulação do capitalismo brasileiro. A promessa era: vai gerar crescimento. Não, baixo crescimento. Agora, o que é que aconteceu com as taxas de lucro das maiores empresas brasileiras? Cresceu gigantescamente. Em 21, são as maiores taxas de lucro das empresas de capital aberto, tanto taxa quanto massa de lucro, se você compara com 2010, com PIB de 7,5. Aí você vai dizer: como é que foi possível isso? 4 coisas principais.
Os preços das commodities melhoraram. Então, fator externo, não tem nada a ver com a trajetória aqui. Mas você tem um processo de concentração e centralização de capital enorme. O que é que está acontecendo? As grandes empresas estão engolindo as pequenas e médias. Empresas regionais, num determinado estado, estão ganhando, engolindo as pequenas e médias. Além disso, e aí um pouco que é importante esse peso, a queda das taxas de juros até 2020 deu uma segurada também nos custos de financiamento. Mas o principal, sem dúvida nenhuma, é a redução do custo direto e indireto da força de trabalho. Os salários caíram fortemente e também os custos indiretos com justiça do trabalho, com determinados benefícios. Ou seja, você conseguiu, com baixo crescimento, aumentar os lucros e aumentar. Agora, se você olha a economia como um todo, não está tão assim, não. É uma andazão lá de cima. E com o avanço, sobretudo, do capital comercial, é o varejo, são os serviços médicos. Basta olhar, quando é que você olha nos dados agregados, mas você pode olhar quem são os novos bilionários, quem são os maiores bilionários do Brasil. Tem uma mudança no perfil, né? E essa mudança no perfil não é por acaso, e por isso que parte desse andar de cima apoia o governo Bolsonaro. Né? Não é por acaso. É econômico e social. Eles estão defendendo os interesses deles. E é por isso que você tem essa tensão enorme hoje. Né? Essa reconfiguração, e aí o ponto que você chamou, ou seja, tem que vai desde a política econômica, mas tem uma mudança profunda depois do golpe, que é uma mudança no padrão de acumulação. É uma mudança nesse padrão. E é um tipo de capitalismo que eu costumo dizer que é mais do que ultra neoliberal. Eu tenho chamado isso de butim, de saque. Porque você, inclusive, não tem a mínima ideia do que isso possa acontecer, quanto isso é sustentável ou não. Mas é possível, no caso brasileiro, crescer por longos períodos, dado o tamanho e a escala do mercado brasileiro. Quem perdeu, meu xará? Quem perdeu foram as empresas vinculadas ao consumo de massa. Né? Então, por exemplo, a indústria automobilística e as empresas fornecedoras de peças para a indústria automobilística perdeu fortemente. Se você olha de 2012 até 2014 e 2015, muitas dessas empresas que da indústria de transformação entraram em concordata, quebraram. A produção automobilística, todos os segmentos que estavam vinculados a um consumo de massa, que estava associado ao quê? Aumento da renda dos mais pobres, aumento da renda da classe média baixa, né? Automóvel, segmentos de consumo de massa, que em parte foi isso que aconteceu pós 2005, 2004 ali, 2005, né? Isso foi degringolando e hoje o segmento perdeu. Agora, a indústria que ficou, e é menor proporcionalmente, está ganhando muito dinheiro. Então, por isso que vai ser difícil. Por que é difícil? Porque esse pessoal não vai querer perder, no primeiro momento, esses lucros enormes, mesmo que você tente implementar um consumo de massa nesse momento, porque vai cair sim no primeiro momento, se você implementar isso, os lucros. Eles voltam a subir depois, mas essa reconfiguração, e é diferente do que foi o Lula lá em 2003, tá? As taxas de lucro em 2002, 2001, lá no final do governo Fernando Henrique, estava muito baixa por causa do apagão. Agora não, tem taxa de lucro alta e caso o governo Lula, caso o candidato Lula ganhe, dizendo que vai fazer consumo de massa. Eu não falo no caso do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é a continuidade do que a gente está vendo agora. O Guedes até já disse, já está saindo nos grandes jornais recentemente, que caso ele ganhe, vai congelar o salário mínimo, né, e congelar os benefícios sociais, que não vai nem repor a inflação. Então, em linhas gerais, você diria que é mais ou menos essa divisão no capitalismo brasileiro, entre setores que continuam com o Bolsonaro e setores que já passaram a apoiar o Lula, em que você atribui esse apoio massivo da população mesmo, do andar de baixo, ao Bolsonaro, mesmo com esse desempenho econômico pífio, baixo crescimento, concentração de renda, a questão do desempenho da economia. E por fim, se for possível fazer alguma conjectura para o futuro, eu sei que no Diário da Crise você já fala como é difícil fazer economia política do tempo presente, mas como que você vê a evolução desse tabuleiro no cenário de ganho de um ou outro candidato à presidência?
Claro, né? Aqui o Brasil, como eu falei que é muito grande, tem particularidades regionais e municipais até. Mas se você olha os grandes números atuais, o Lula ganha quando você tem abaixo a renda familiar de 2 salários mínimos. E ganha de 60 a 61, às vezes acho que 58. Claro que você ainda tem, talvez 29, 30% bolsonarista dos mais pobres. Mas aí, vamos lá, eu tenho uma quantidade enorme de pessoas. Mesmo dos mais pobres, a maioria está com Lula, né? Assim, se eu começar a tentar entender desses 30%, aí que você pode dizer até cresceu mais recentemente, porque o Bolsonaro, pessoal, os últimos 3, 4 meses, a máquina estatal está jogando uma quantidade de recursos com o aumento do Auxílio Brasil, com subsídios, com aumento do crédito, né, com uma redução de política de preço da Petrobras artificial, né? Ele achou, inclusive, que ia ser mais fácil, porque ele achou que os pobres iam cair nessa. Então, Luciano, acho que entre os mais pobres é relativamente pequeno. Claro, se a gente olha a escala do Rio de Janeiro, tem a questão miliciana, você tem várias particularidades aqui que a gente tem que levar em conta, tá? Mas eu estou olhando o território brasileiro, olhando o corte e renda, né? A grande maioria é Lula. Agora, aqui, novamente, a tensão do corte, para mim, entre 2 e 5 salários mínimos. Aqui o fenômeno socioeconômico dos interesses não é tão direto, pelo menos na minha leitura. Tá? E por que não é tão direto? Porque, na verdade, essa ascensão tem a ver com as políticas anteriores. E por que eu não vou, então, votar no governo do PT, se no Bolsonaro, nos últimos anos, minhas condições materiais pioraram? Aqui tem um deslocamento do plano ideológico, né, do plano econômico e socioeconômico, que está acontecendo no Brasil, mas está acontecendo no mundo. É nessa franja que a extrema-direita entra. A gente está falando que no caso brasileiro está difícil, mas pensa o seguinte, hoje no mundo, dos Estados Unidos a boa parte da Europa, né, um candidato, né, que dispute eleitoralmente forte contra a extrema-direita são pouquíssimas situações. E, no caso, o Lula é um deles. É porque a gente está querendo voltar a um mundo que não existe mais. Esse mundo que era o mundo lá de trás não existe mais. Na verdade, nós vamos ter que reconfigurar esse processo. Se você olhar, os Estados Unidos provavelmente, com chance enorme do Trump voltar, mas enorme. O crescimento da extrema-direita europeia enorme. O efeito da guerra vai reforçar isso. Você tem um candidato que tem a máquina jogando dinheiro políticos eleitorais como nunca se gastou tanto na véspera de claro que você tem sempre o ciclo eleitoral, em que normalmente os gastos aumentam durante a eleição, mas vocês vão ver proporcionalmente, quando os dados começarem a avançar, nunca se gastou tanto proporcionalmente na véspera de eleição, nunca se usou vários instrumentos estatais. E mesmo assim, os mais pobres continuam votando com Lula. Esses que mais diretamente receberam esse efeito. Isso é que eu chamo de a mudança das placas tectônicas do andar de baixo. Porque não caiu na armadilha de curtíssimo prazo. Ele está olhando a representação e sua conexão agora. É evidente que o Bolsonaro também tem uma dimensão popular. Não pode não negar isso. Ele tem uma dimensão popular porque ele tem uma forma de comunicação mais direta para uma parte da população. É nesse sentido que eu falo que o fenômeno um Collor da vida, o Mauricinho, um Sapatênis, dificilmente terá condições, porque não tem minimamente nenhuma dimensão que chegue para essa população, ou econômico ou ideológico. O que o Bolsonaro tenta entregar entre 2 e 5 salários mínimos? Esse pessoal está com medo de descer. Como está com medo de descer, está com medo. E se está com medo, você vai na franja das questões do medo, das questões ideológicas, das questões morais. E o Bolsonaro diz que vai entregar essa questão moral, que é outro lado do inimigo. Ou seja, e essa extrema-direita opera bem com isso, mas que vai além da fake news. Tem um medo, uma incerteza, um risco.
Então, o campo progressista, o campo da esquerda, tanto aqui como no resto do mundo, tem que tentar políticas ousadas de emprego, renda, de aumento da distribuição, taxação dos mais ricos, para que realmente criem sinalizações de mudança e que esses segmentos enxerguem que há possibilidade de transformação e mudança a partir desse processo. Agora, é uma tarefa de longuíssimo prazo, que vai além das eleições. Mas é evidente que se no caso o Bolsonaro ganhar eleições, a gente vai acelerar o butim, acelerar o saque, acelerar essa fragmentação, que inclusive social e territorial, porque esse pessoal quer voltar ao Brasil anterior. E que Brasil é esse? Um Brasil que marcado por essa lógica escravocrata, antirreformista social, e o social tem que ser resolvido na bala, na porrada, é como opera esse pessoal, que tem uma dimensão, sim, fascista, mas que também tem uma dimensão da lógica da Casa Grande, do pessoal da Casa Grande. Acho que esse é um pouco do cenário de prognóstico. Eleitoralmente, Luciano, que eu posso dizer, eu não vou me furtar, eu acho que vai ser uma eleição ali na reta final muito próximo, muito próximo, muito próximo. Acho que é difícil quem sai atrás virar o segundo turno, então acho que a maior chance está com Lula, né? Mas vai ser alguma coisa 52, 48, 51, alguma coisa bem, bem apertada. E caso Lula ganhe, será um governo de enormes lutas, enormes disputas, porque pelo que o Lula falou, ele vai tentar 5 coisas: aumentar o investimento público, rever a reforma trabalhista, mudar a política de preço da Petrobras, colocar de volta o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Essas 5 coisas que seriam a social-democracia tímida em outros momentos históricos, eu tenho dito que isso é considerado bolchevique, não só pelos bolsonaristas, mas também pela grande burguesia brasileira. Mesmo aquela dita mais democrática e cosmopolita. Então, assim, se eu tivesse de pensar, é claro que a história não se repete, mas se eu tivesse de pensar um momento histórico no Brasil do que, caso Lula ganhe, seria alguma coisa do que a gente viveu durante o período do segundo Getúlio, ou seja, quando Getúlio foi eleito, lá nos anos 50, de enormes tensões. E no caso do Bolsonaro, será uma coisa que a gente nunca viu parecido, porque é o desmanche, é um avanço, porque, na verdade, essa extrema-direita, ela não quer construir, ela quer destruir, mas porque ela tem, inclusive, um ímpeto de uma utopia regressiva, de uma energia revolucionária retrógrada. Normalmente o pessoal não gosta de usar esse termo, mas que também tem essa mobilização, que é um retorno ao passado, então precisa destruir tudo que está aí, que essa é uma característica da extrema-direita. E, é claro, nesse contexto, é ainda mais aumentar as tensões e contradições brasileiras, empurrando uma parte ainda maior da população para a pobreza maior, mas, como eu falei, uma outra parte concentrando renda, e alguns mercados, alguns segmentos ganharão bastante dinheiro, só que a sociedade tensionará ainda mais. Ou seja, a gente é uma tarefa geracional, né, que é preciso reconstruir esse país com ousadia, coragem e política, para que finalmente a gente consiga construir uma nação e que incorpore realmente os mais pobres, os negros, as mulheres, os mais pobres dessa sociedade profundamente desigual, profundamente autoritária, profundamente escravocrata e profundamente patriarcal. Chegamos ao final de mais um capítulo do podcast do MNDE. Em nome de toda a equipe, quero agradecer a Eduardo Costa Pinto pela sua participação. Muito obrigado, Dudu. Foi incrível. Você trouxe muitas explicações sobre temas muito importantes da economia do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, meu xará. E agradeço também, Luciano, meu parceiro nessa empreitada, neste podcast. Obrigado, Luciano. Valeu, gente. Então é isso. Não se esqueçam de acessar o site do monitor do Novo Debate Econômico, novodebate.org.br, e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!